Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical. Continuamos hoje o nosso estudo sobre Apocalipse, o panorama, uma visão panorâmica do Apocalipse, mas principalmente estamos aqui entendendo o Apocalipse de uma maneira literária. Através da teoria literária, nós analisamos o livro como uma literatura apocalíptica. Você que nos tem acompanhado sabe que nós já estamos estudando esse assunto há algum tempo, e se você ainda não assistiu todas as aulas dessa nossa série, ao final deste vídeo, nós vamos colocar ali um link para que você conheça a nossa série toda e possa ir assistindo à medida em que você sentir a necessidade e for caminhando no estudo do Apocalipse. É muito importante que você estude desde o princípio para que você possa entender tudo aquilo que nós estamos dizendo aqui. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor nosso pedido para que Ele nos oriente, para que Ele nos ilumine nesta revelação, neste Apocalipse. Querido Deus, abençoa o Teu povo, Pai, enquanto abrimos a Tua palavra. E o Senhor a ilumina para que possamos ver a Tua revelação, o Apocalipse que o Senhor revelou a João e pediu que ele revelasse a sua igreja, pediu que ele pudesse transmitir à sua igreja, que somos nós. Nós te agradecemos por isso e te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito sobre a tua palavra, sobre o nosso coração e sobre as palavras do professor nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida no estudo desta palavra. Pega a tua Bíblia, abre lá em Apocalipse. Hoje nós vamos estudar Apocalipse 10 e 11, apesar de já estarmos chegando ao Apocalipse 17, mas há um hiato aí, há uma lacuna que nós precisamos preencher, e hoje é o dia no qual nós o faremos, se Deus assim nos permitir. Quero compartilhar com vocês aqui o texto que nós estamos ou melhor, nosso PowerPoint, para que a gente possa começar. Nós vamos falar hoje sobre o livrinho, a última trombeta e as duas testemunhas que estão lá narrados no livro de Apocalipse, capítulos 10 e 11. 10 e 11. Mas nós já estudamos isso. Sim, mas quando nós estudamos esse assunto, a minha ênfase foi sobre o que estava no capítulo 9, no capítulo 8 e depois do capítulo 12. Essa parte eu passei muito rápido. E agora, quando nós chegamos no capítulo 17, nós precisamos dar uma parada e voltar um pouquinho para poder entender o capítulo que nós vamos estudar na semana que vem. Então, olha só, eu quero falar hoje sobre estes elementos que aparecem aqui nesses dois capítulos de Apocalipse, que são as duas testemunhas e a última trombeta, juntamente com o livrinho que o apóstolo João tem e recebe da mão de um anjo. Vamos olhar o texto. Eu quero compartilhar também com vocês justamente o texto que nós vamos ler, porque eu quero fazer essa leitura aqui na Bíblia, na linguagem de hoje. Olha o que diz aqui. Então vi, aliás, perceba, nós estamos com a Bíblia na linguagem de hoje aqui, a Bíblia revista e atualizada aqui, para a gente poder fazer uma comparação, ok? E diz assim, ó, então vi outro anjo forte que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. Parecem muito aquela visão inicial no capítulo 1 do Apocalipse, mas aqui há uma diferença, diz que era um anjo. E lá no capítulo 1 é claramente Jesus Cristo, que ele diz, eu sou o alfa e o ômega. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar. Se você se lembra das aulas que nós já tivemos, lembra que um monstro saiu do mar, é a besta que surge do mar, e uma besta que surge da terra. Olha só, ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, note, antes do monstro aparecer no capítulo 13, a besta aparecer no capítulo 13, o local de onde estas bestas
iriam sair já estava dominado pelo anjo. E gritou com voz muito forte, que parecia rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com estrondo. 7 trovões. Isso é bem interessante, né? Tem na Bíblia 7 trovões? Tem. Depois eu vou lhe mostrar. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram, não escreva nada. Depois o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. E vamos dar uma olhada aqui na versão revista e atualizada, que fala deste anjo, ok? E também fala sobre o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, o que ele bradou, né? E os 7 trovões proferiram a sua voz. Vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo de número 29. O Salmo de número 29 é um salmo interessante, porque aqui a voz do Senhor é comparada à voz do trovão, da tempestade. Olha o que diz aqui. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor. Calme, Yahvé. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja, trovão, o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, raios e relâmpagos. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Agora, olha que coisa interessante. A voz do Senhor. A voz do Senhor aparece aqui uma vez. E, opa, tá, ok. Deixa eu voltar aqui, que eu não estou conseguindo fazer, né? Então, 29, vamos lá, no capítulo atrás, né? Deixa eu colocar aqui uma letra um pouquinho menor, para a gente poder, olha aqui, né? Então, se você puser aqui a voz do Senhor, né? E pedir para marcar todas as vezes em que a voz do Senhor aparece, deixa eu ver, aqui sem as características do discurso, apenas a palavra correspondente à voz do Senhor. Olha só, a voz do Senhor aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. As 7 vozes do trovão. Os 7 trovões que representam a glória de Deus. Olha que coisa interessante, né? Lembra que eu falei a vocês que o Apocalipse sempre faz alguma referência ao Antigo Testamento. Então, as 7 trovões é a voz de Deus. É Deus falando. Só que quando ele vai anotar o que ele ouviu dizer, ele ouviu uma voz do céu que dizia: guarde em segredo que os 7 trovões disseram, não escreva nada. A gente está tendo aqui uma revelação. Por que tem algumas coisas escondidas? Porque tem algumas coisas de Deus que não são possíveis de nós compreendermos. Mesmo que tudo nos seja revelado, as coisas reveladas pertencem a nós, mas as ocultas pertencem a Deus, ao nosso Deus, para sempre.
Isso está lá escrito no livro de Deuteronômio, e acho que é um versículo, o último versículo do Deuteronômio 30, 29, se eu não me engano, que diz exatamente isso. Então, não acho que você vai compreender tudo. Há coisas que ficam em segredo. O que os trovões disseram, que Deus disse, o que está lá no coração de Deus, só Deus sabe. E os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. Continuando aqui, olha, depois o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus que vive para todo sempre, que criou o céu e a terra, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Não vai demorar mais. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Os profetas tiveram Deus anunciando a eles um plano, mas não disse qual era o plano. E agora, Deus vai cumprir com que o seu plano que ele tem anunciado desde o começo dos tempos. É o cumprimento da sua promessa, de que ele salvará o seu povo, mas de que ele punirá o injusto, ele punirá aquele que não pertence, que não tem o selo do cordeiro, tem o selo da besta, tem a marca da besta. Nós já vimos isso em aulas passadas. Então, a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho. E ele me disse. O que ele disse? Né? Ele me disse, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aqui diz, olha só. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca doce como mel. Tomei o livrinho, aí peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca ele era doce como mel, mas depois que eu engoli, o meu estômago ficou azedo. Esse fato do estômago ficar azedo já aconteceu no passado. Já aconteceu. Quando Deus chamou o profeta Ezequiel, ele disse assim: ó tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo. Este mesmo rolo já apareceu em Apocalipse 5:1, será? Não, aquele outro rolo é o rolo que tem os 7 selos de Deus, que já foram abertos. Neste momento aqui nós temos um outro livro. Um outro livro. Rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim e estava escrito por dentro e por fora, então não havia selos. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E ele me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Não fala nada dele ser amargo no estômago. Mas note, a vocação de Ezequiel era: você vai comer a minha palavra e vai anunciar ao povo. Você vai devorar o que eu escrevi, o que eu coloquei, o que está na palavra, e esta palavra será dita às nações, ao povo, nesse caso aqui em especial, ao povo de Israel. Pois bem, voltando lá para o nosso texto, nós vemos que acontece exatamente a mesma coisa. Só que no caso aqui ele diz que o livrinho era na boca doce como mel, como Ezequiel,
Porém, quando eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ok? Vamos deixar aqui o texto e vamos voltar para a nossa apresentação, para a gente poder dar seguimento aqui. Então, olha só, nós estamos aqui vendo nesse capítulo 10 que aparece primeiro o anjo. Este anjo é um anjo, um homem extraordinário. Este anjo faz um juramento solene. Vamos ver, vamos dar uma olhada. Olha só. Né? Então, em primeiro lugar, ok, vamos lá. Apenas para a gente compreender o que acontece, nós vamos ter que esquematizar o livro de Apocalipse para você entender onde é que nós estamos. Vamos lá, o que está acontecendo então? Primeiro, nós temos no livro do Apocalipse uma revelação de Jesus. Na primeira cena que nós vimos, lá no comecinho, Jesus está no meio da sua igreja, são 7 candeeiros, e as que representam as 7 igrejas, lá da Ásia Menor, que representam toda a igreja. E Jesus está no meio dela. Ele a tem na mão, ele sabe quem é, quando ele escreve, ele diz, eu conheço as tuas obras. Ele normalmente ele faz uma repreensão, ele repreende a igreja por algum erro, por alguma coisa, mas também ensina o que ela deve fazer. Então, ele disciplina e discipula. Mas ele está guardando a igreja. Ok? Então, João é chamado para o segundo andar, para os céus. Ele vê uma janela aberta no céu e ele sobe para onde está o trono do universo. Quem está sentado nele é Deus. E Deus está dali supervisionando as dores do mundo, dirigindo a história. Ele tem um livrinho na mão, que é selado com 7 selos, não está escrito por dentro e por fora, mas o livro está selado, quer dizer, ninguém sabe o que tem naquele livro, e ninguém podia abri-lo. E João começa a chorar, mas um dos anciãos, que são 24 anciãos que estão ali, vai até ele e diz, não chore. O Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou, ele é o leão da tribo de Judá, ele morreu e venceu para poder abrir o livro. Ele vai abrir o livro. E quando ele abre o livro, cada selo que ele tira vai acontecendo alguma coisa extraordinária, que representa justamente a história sendo supervisionada por Deus, mas, de certa forma, também um sofrimento muito grande no mundo e um sofrimento que atinge também a igreja. Quando abre-se a terceira cena, Deus, então, mostra a João 2 coisas. Primeiro, um altar onde tem um anjo, onde ele pega as orações e coloca num incensário, pega a brasa viva junto com o incenso do altar, coloca no incensário e aquilo sobe a fumaça para Deus e Deus ouve a oração dos santos e dá uma ordem para o anjo, atira para a terra. E quando ele atira para a terra, vozes, trovões, relâmpagos, significa a ação de Deus. Então, Deus está respondendo a oração do seu povo. Mas, ao mesmo tempo, ao abrir-se o último selo, saem 7 anjos com trombetas nas mãos e cada anjo se prepara para tocar a sua trombeta. Isso significa que cada trombeta é um aviso para o mundo. O mundo está sendo advertido. Só que vai acontecer uma coisa, olha só. Vai indo e a última trombeta não toca. Ou melhor, ela está se preparando para tocar. Nós temos justamente um buraquinho ali. Okay? E aí começa a 4ª cena no capítulo 12, onde a história do conflito do mal contra Deus e contra a igreja é representada por uma mulher, por um dragão. A mulher está grávida, o filho da mulher nasce, ele é arrebatado ao céu, o dragão tenta devorar o filho, mas não consegue. E há uma peleja lá no céu, o dragão vai pelejar com o filho, Miguel e seus anjos derrotam o dragão, ele volta para a terra, que foi expulso do céu, e ele quer perseguir a mulher, que representa o povo de Deus, representa a igreja. Pode ver as lições lá. E a mulher foge para o deserto, onde ela é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
3 tempos e meio, que correspondem a 1.260 dias. Guarde isso, ok? E lá ela é sustentada e então chega ao fim. Mas vamos rever de novo essa história. Quando chega, então, lá no fim, acontece que outros 7 anjos saem com taças na mão, onde está o vinho da ira de Deus, para ser derramado sobre a terra. E eles vão sendo derramados e vai sendo destruído, e vai causando destruição, enquanto na terceira cena, cada vez que toca a trombeta, 1/3 da terra, 1/3 das águas, 1/3 do mar, 1/3 dos homens. Na quinta cena, quando cai a taça, não é 1/3 mais, é tudo. A destruição é completa. Aí então virão as cenas seguintes que nós vamos estudar. A sexta cena, que é o julgamento da meretriz e da Babilônia, que nós vamos estudar na semana que vem. A sétima cena, que fala dos 1000 anos, e esses 1000 anos são uma representação de tudo isso, todas essas coisas aqui, é como se estivesse vendo a mesma coisa acontecendo de vários ângulos diferentes. E, por fim, uma oitava cena, ou melhor, vamos lá. O que é que está faltando aqui na terceira cena, onde nós estamos? Justamente esse livrinho doce e amargo, as 2 testemunhas e a última trombeta, que é o que nós vamos estudar hoje. Aqui, entre a quinta e a sexta cena, nós também fizemos uma digressão. Eu já estudei com vocês o selo de Deus e a marca da besta. É uma das lições anteriores. E logo depois da sétima cena, vem uma outra cena. Mas peraí, não é uma semana de cenas? É. Por isso, essa oitava cena pode ser a primeira cena da nova semana. E a nova semana vai falar de 7 revelações sobre a eternidade. Depois que tudo acabou, como é que vai ser a eternidade? Jerusalém é apresentada como a noiva de Cristo, a nova Jerusalém. Ok? Notem bem. No meio, então, da terceira cena, enquanto as trombetas estão tocando, entre a sexta e a sétima trombeta acontece alguma coisa aqui. Olha só. Eu acho que eu vou ter que parar aqui só um pouquinho, peraí, para fazer uma rápida modificação, porque houve aqui uma coisa estranha aqui que aconteceu. Ok. Deixa eu só arrumar isso aqui. Estava certinho, mas uma coisa aconteceu aqui. Ok. Um instante apenas. Uhum. Ok. Vamos lá. E agora deixe-me compartilhar aqui com vocês. Estava fazendo fora de cena, apenas para que a gente pudesse ver aqui. Vamos lá, então. Então, agora, será que vocês estão vendo direitinho? Acho que sim, né? Tomara que sim. Bom, vamos lá. Só para ter certeza. Deixe-me... não. Eu estava compartilhando a cena errada. A tela errada. Agora sim. Então, olha aqui. Nos capítulos 8 e 9, nós temos as trombetas, e entre a sexta e a sétima trombeta, nós temos aqui um intervalo. E esse intervalo, vamos dar uma olhada aqui nas trombetas, né? A primeira trombeta, a terra é atacada, a segunda trombeta, o mar é atacado, na terceira trombeta, os rios são atacados, na quarta trombeta, o céu é atacado. Aí vem a quinta trombeta, que fala do tormento, a sexta trombeta, que fala da destruição, e a sétima trombeta, onde o mundo não existe mais. Mas, olha, tem 2 hiatos ali. Aqui tem uma advertência das trombetas restantes, que passa uma águia no céu, dizendo, ai da terra, por causa das últimas trombetas e tal.
E aqui, olha só, tem o anjo e o livrinho doce e amargo e as duas testemunhas que a gente não estudou. Que é justamente o que a gente vai estudar e que a gente já leu aqui. Então, o anjo e o livrinho doce e amargo estão no capítulo 10. O que é que diz ali? Entre a sexta e a sétima trombeta, então, nós temos um anjo que aparece. Essa imagem que está colocada aqui, meus irmãos, é a imagem do Colosso de Rhodes, que foi construído 290 anos antes de Cristo e que era, na verdade, 290 anos antes de Cristo, portanto, 390 anos antes de João. Mas a lembrança dele ainda existia, pelo menos a perna, o pé dele ainda existia ali perto, numa das ilhas, perto de onde João estava. Então, esse anjo que aparece, parece o Colosso de Rhodes. Ele era tão grande que os navios passavam aqui por debaixo, ok? E nós vimos também que este anjo passa para João um livrinho, que é a mesma cena que acontece com o profeta Ezequiel. Então, João está aqui tomando as vezes do profeta Ezequiel. O que isso significa? Né? No contexto das advertências de Deus, quer dizer, Deus está advertindo o mundo de que vai acabar. Deus está dizendo, olha, cuidado, as coisas estão acontecendo. O povo, prestem atenção, ainda há chance, ainda há chance. Até que aparece, então, entre a sexta e a sétima trombeta, a última trombeta, um anjo parecido com Cristo faz um juramento solene. Ele diz, não vai demorar. Vocês já tiveram todo o tempo. E ele tem um livro na mão. E nesse livro está a palavra de Deus. Este livro representa o Evangelho. Este livro significa o que Deus tem para dizer para o seu povo. E tem para dizer também para aqueles que não são do seu povo. É a advertência final. É a última chance. Porque a trombeta vai tocar. Este livro tem que ser alimento dos filhos de Deus. E aí, meus irmãos, João representa o povo de Deus. João representa eu e você. Eu e você devemos devorar a palavra. E quando nós comemos a palavra, como é doce, né? Como é doce. Mas a partir do momento que a gente começa a praticar a palavra, a gente sente uma certa amargura no estômago, porque a gente começa a receber oposição, a gente começa a sentir sofrimento, a gente começa a sentir perseguição. A gente sente que aqueles que testemunham da palavra são perseguidos. Muitos dão a sua vida, tornam-se mártires. E é interessante, porque perceba, quando uma pessoa começa a conhecer o Evangelho e aceita Jesus, ela come a palavra com uma doçura, com alegria, é uma coisa assim, ela está comendo aquilo é uma delícia, né? As tuas palavras são doces como mel, diz o Salmo 119, 103, né? As palavras do Senhor são agradáveis aos meus lábios, ao meu coração, são mais desejáveis do que o ouro, muito mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Não é isso que os salmos nos dizem? Pois bem, mas depois que o tempo passa e a gente vai se tornando antigo na fé, parece que a palavra não é tão doce mais. Parece que ela amargou. Você encontra, às vezes, crentes antigos, cristãos antigos, que tinham muita alegria nas coisas de Deus, mas estão amargurados. Estão cheios de amargor por dentro. O amargor deveria ser por causa da dureza de pregar o Evangelho, não por causa do tédio contra o Evangelho. E aí o que é dito a esse profeta? Um profeta tem que profetizar. Se ele não profetizar, as palavras vão amargar ainda mais no seu estômago. Se ele não anunciar a salvação, se ele não advertir as nações, elas não se salvarão. E olha, já não vai demorar. Já não vai demorar. Nós já temos todas as trombetas. Falta o soar da última trombeta. As trombetas estão aí. O mar está sendo atacado, os rios estão sendo atacados, a terra está sendo atacada, os homens estão sendo atacados, há doenças, há guerras, há lutas. Tudo isso é resultado do primeiro cavaleiro que saiu vencendo e para vencer. Foi seguido pela morte, pela peste, pela escassez de alimentos.
Lembra da terceira cena? Que fala justamente do livrinho, dos 7 selos que se abrem e das 7 trombetas que se tocam. Deus está nos avisando e nós somos os profetas. Nós temos que devorar a palavra. E aí? Aí surgem, então, as 2 testemunhas. Bom, quando surgem as 2 testemunhas, nós vamos voltar lá para o nosso texto novamente. Vamos pegar aqui a palavra de Deus e vamos continuar lendo. Vamos ler juntos comigo aqui, olha só. No capítulo 11, então, surgem as 2 testemunhas. Depois disso, recebi uma régua de medir e parecida com caniço. É uma cana. E me disseram, levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. Então, contar as pessoas, né? Está lá, olha que interessante, Ezequiel, foi dado a ele também esta incumbência de medir o templo e de contar as pessoas. Olha aqui, Ezequiel 43, está aqui, ó, o que o texto diz. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Essa cana de medir era eu vou explicar depois, Era uma maneira de medir terras antigamente. Zacarias 2:1 também fala disso. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Quando você vai ver no livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, dá a medida. Diz qual era o tamanho de Jerusalém. Agora, Jerusalém aqui corresponde ao templo. E vamos lembrar que Ezequiel, quando ele mediu o templo, ele já não mais existia. Foi uma visão. O templo tinha sido destruído por Nabucodonosor. Olha só, foi dado, quer ver? Então, olha, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando. Então, Deus quer saber quem são os que estão adorando, quem são os seus verdadeiros adoradores. Lembra que, em outro capítulo, ele segura a destruição enquanto não se conta todos aqueles e se encontra um número de 144 mil e ele manda pôr um selo nesses 144 mil. Eu falei sobre isso quando eu falei sobre a marca da besta. Não é só a marca da besta, existe a marca de Cristo. Quem tem a marca de Cristo está no santuário adorando a Deus, está dentro da Nova Jerusalém. Quem não tem a marca de Cristo está no pátio dos gentios, está do lado de fora. Olha o que diz aqui. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa. Quem é a cidade santa? A cidade santa é Jerusalém, durante 42 meses. Guarde esse número. 42 meses, né? Então, vamos ver. Aqui já está dando a dica aqui, o mesmo que 1.260 dias, e o mesmo que 3 anos e meio. Bom, eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro. Quem é que usava pano grosseiro? Quem usava pelo de camelo? Quem usava roupa grosseira? Elias, no Antigo Testamento, capítulo 17, primeiro livro de Reis, e João Batista, no Novo Testamento. 2 testemunhas que vestem pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1.260 dias. As 2 testemunhas são as 2 oliveiras, os 2 ramos de oliveira e os 2 candelabros. Candelabro na Bíblia significa o povo de Deus, a igreja, né? Olha aqui, candelabro, tá ok? As 2 oliveiras, quem são essas 2 oliveiras? Olha aqui, aqui tem né? Zacarias fala das 2 oliveiras, olha. Junto a ele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Aí aqui, ó. Prossegui e lhe perguntei,
que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes o que é isso? Eu disse, não, meu senhor. Então ele me disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Interessante, né? Quem são essas testemunhas? Vamos ver quem são essas testemunhas e o que elas fazem, né? Olha aqui. Aqui, ó. Os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Lá em Zacarias diz que assistem diante do Senhor de toda a terra. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas e acaba com eles. Ai, mas fogo da boca do dragão? Não. A Bíblia diz que pela chama da sua boca matará o maligno. Quer dizer, a espada que sai da boca de Jesus é a palavra de Deus, que é fogo destruidor. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Quem foi que fechou o céu? Elias, né? Ele disse que não ia chover durante 3 anos e meio. Não choveu durante 3 anos e meio. Né? Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Quem foi que fez a água virar sangue? Moisés. Moisés. Olha aí. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, como Moisés, quantas vezes quiserem. Olha aí, olha. 1 Reis 17:1 fala do aparecimento de Elias, Êxodo 7, 17 a 19 fala das pragas, com 1 Samuel 4:8, que também fala das pragas. Quando as 2 testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro ou a besta que vem do abismo, né? O abismo, de acordo com o pensamento daquele texto, era um imenso buraco sem fundo nas profundezas da terra, onde os espíritos maus ficavam presos até o castigo final. Então, notem bem, este abismo é a terra. Ok? Este abismo é a terra. Então, vamos lá. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo, opa, perdi aqui. Que vem do abismo lutará contra eles. O monstro. Ele vencerá. O monstro vencerá. E as matará. Opa, peraí. Conforme Daniel 7:7, também tem 2 testemunhas, mas isso também é narrado no Apocalipse 13. As 2 testemunhas morrem e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade. Que cidade é essa? Jerusalém, onde o Senhor delas foi morto, foi crucificado. É Jerusalém. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma, ou Egito. Então, representa o que há de pior no Antigo Testamento. Conforme Isaías, capítulo 1, diz assim, ouvi agora, ó povo de Sodoma, ouvi agora, ó povo de Gomorra. Estava falando com os israelitas, lá em Jerusalém. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Então, aqueles corpos insepultos ficarão sobre a cidade que representa o Egito, que representa Sodoma, que representa Jerusalém. Jerusalém é uma cidade religiosa, Sodoma é uma cidade devassa, o Egito é uma cidade opressora. Roma reúne tudo isso. Roma é o centro da adoração pagã, Roma é uma cidade opressora e Roma é uma cidade devassa. Então, note, ele não fala de Roma, porque eles estão debaixo do Império Romano. Mas ele fala de Jerusalém, misturada com Sodoma e com Gomorra, e agora Roma. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas, né? Esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio,
um sopro de vida veio de Deus e entrou neles. E eles se levantaram, como aconteceu em Ezequiel, capítulo 47, que veio um espírito de vida e entrou nos ossos secos. E todas as pessoas que os viram ficaram com medo terrível. Olha, Ezequiel 37, 10. Tá? Ó, o que diz em Ezequiel 37. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso, que simbolizava aí todo o povo de Deus. Então, peraí. Essas duas testemunhas representam todo o povo de Deus? Talvez, nós já vamos ver. E aí os dois profetas que foram ressuscitados ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes diziam: subam para aqui. E eles foram arrebatados. Enquanto seus inimigos olhavam, os dois profetas subiram ao céu numa nuvem, como Jesus. Tá? Assim como Elias também, que subiu ao céu, enquanto uma carruagem de fogo se colocou entre ele e Eliseu. Ele subiu ao céu num redemoinho. E morreram 7.000 pessoas. Muita gente. As outras ficaram com muito medo, e de medo louvaram a grandeza do Deus do céu. Toda boca confessará, todo olho o verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não quer dizer que estão adorando verdadeiramente. O segundo ai já passou. Mas olhe, o terceiro ai virá logo. Qual é o terceiro ai? A 7ª trombeta. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam, olha aqui, então hoje houve no céu grandes vozes dizendo, vamos ler aqui que é melhor, olha só. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre, pelos séculos dos séculos. Aqui, olha só, conforme diz Daniel 7, 14 e 27. E os 24 anciãos, que representam a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que se encontram sentados no seu trono, cada um deles tem um trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que és, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, como diz o Salmo 2, porque se enfurecem os gentios, né? Porque imaginam coisas vãs. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, conforme o Salmo 115, 113. Vamos ver aqui. Um minutinho, temos aqui. Olha só. Salmo 115, 13. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Apocalipse 11, 18, que é o texto que nós estamos lendo aqui. Então, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos. Olha, o relâmpago aparece várias vezes no Apocalipse. Vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, grande chuva de pedra, que é a 8ª praga do Egito, lá do livro de Êxodo. Ok, irmãos? Então vamos lá. Aí, voltamos aqui. Puxa vida, né? Capítulo 11. Vamos dar uma olhada no que ele significa? Vamos lá? Olha só. Ok. Está aqui. Né? As 2 testemunhas e a 7ª trombeta, capítulo 11. Primeiro, como Ezequiel, essa figura aqui é a figura de Ezequiel, que foi levado em visão, ele estava cativo na Babilônia, o templo não existia mais,
já não existia, tinha sido destruído, mas um anjo, que era cor de bronze, tinha uma vara de medir. A vara de medir é uma cana grande, onde a pessoa, conforme ela vai andando, ela põe assim, ela baixa e ela vai girando e ela vai contando quantas canas tem o terreno. Então ela foi medindo. Eles mediram o tempo, mediram os que estavam adorando dentro dele. Isso é uma maneira de dizer, olha, Deus está contando e sabe quem é que são os seus eleitos, os que o adoram em espírito e em verdade. Essa mesma visão foi prevista e foi feita porque Deus está contando os seus santos. Quem são os seus santos? Será que são as duas testemunhas? São as duas oliveiras? Ou os dois candelabros? Lembra que candelabro na Bíblia é um símbolo da igreja. Ou as oliveiras também são símbolos, é da oliveira que se tira o azeite. E a oliveira simboliza os dois ungidos do Senhor. Os dois ungidos do Senhor. Agora, olha que coisa interessante. Presta atenção. Quando Jesus mandou os discípulos irem pelo mundo, ele mandou que eles fossem de 2 em 2. A missão é representada por 2 missionários, 2 testemunhas, indo por todo o mundo e anunciando as nações. Nós temos isso acontecendo nos evangelhos 2 ocasiões. Em uma ocasião ele mandou os 12 apóstolos de 2 em 2, e em outra ocasião ele mandou 70 discípulos. Por que 70 discípulos? Porque na mentalidade dos judeus, 70 era o número das nações que havia sobre a terra. Então ele mandou os 70 de 2 em 2. Então, 2 significa aqueles que estão dando testemunho de Deus, são as testemunhas. Por isso, os testemunhas de Jeová normalmente vão nas casas de 2 em 2. Por isso, os mormons normalmente vão nas casas de 2 em 2. Eles compreenderam isso, eles entenderam. Só que eles aplicam isso literalmente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o testemunho da igreja. Então, as 2 testemunhas precisam testemunhar por quanto? 1.260 dias. Enquanto isso, os pagãos vão pisar o povo de Deus durante 42 meses. Essas 2 testemunhas, quando são atacadas, elas respondem com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é como fogo devorador. Elas não são como o dragão que lança o fogo para destruir. Não, elas derrotam. Elas quebram os sofismas, elas argumentam. Mais do que isso, elas convencem pelo amor. Não é para sair daí cuspindo fogo sobre as pessoas. Não, não é essa a ideia. A ideia é que a palavra de Deus é como fogo. Nenhum argumento se sustenta diante da palavra de Deus. Mas não é para o servo de Deus viver a contender. Na verdade, ele tem que ser manso, ele tem que agir com amor. Mas essas testemunhas também têm a capacidade de fechar o céu, como Elias, e Elias fazer chover. Lembra que Elias, quando ele disse a Acabe que não iria chover, durante 3 anos e meio, conforme diz Tiago, 3 anos e meio, não choveu. E o que aconteceu com Elias durante esses 3 anos e meio? Foi procurado por todo canto. Onde é que ele estava? Acabe mandou procurá-lo até nos outros países. Sabe onde ele estava? No deserto. E lá no deserto ele estava sendo sustentado por corvos. Os corvos levavam comida para ele. Ele estava perto do riacho, o riacho secou. Aí ele vai em direção a Serepta. E na porta da casa de Serepta, que também fica no deserto, ele encontra uma viúva que estava catando ali alguns nacos de madeira para fazer uma fogueira, e ela e o filho poderem comer alguma coisa, e ele vai e pede para a viúva, e a viúva o hospeda durante esse tempo. Quanto tempo Elias ficou? 3 anos e meio, sendo sustentado aonde? No deserto. Ué, mas lá no capítulo 12 não diz que a mulher foge para o deserto nas asas da águia, como o povo de Israel saiu do Egito nas asas da águia e foi para o deserto. No deserto, eles ficaram 40 anos sendo sustentados por Deus. A mulher que representa a igreja, o povo de Cristo, está no deserto, mas está sendo sustentada por Deus. Enquanto isso, o dragão está
tentando destruí-la, tentando dar. Então, como Elias, uma das testemunhas, tem o poder de cerrar o céu, ou melhor, vamos lá, né? A segunda testemunha é Moisés. Deveria aparecer aqui. Alguma coisa aconteceu que não apareceu. A segunda testemunha é Moisés, porque outra coisa que essas testemunhas fazem é transformar a água em sangue, como Moisés. Então, o que fazem as duas testemunhas? Elas agem como os profetas de Deus. Elas dão testemunho de Deus. Elas fazem prodígios e sinais para mostrar a presença de Deus. Quem são, então, essas duas testemunhas? Bom, a gente pode dizer que estas duas testemunhas são com Jesus na transfiguração. Não tinha duas testemunhas? Moisés, que transformava água em sangue, e Elias, que podia fechar o céu. Agora, Moisés e Elias representam a lei e os profetas, representam a palavra de Deus, que Ezequiel teve que comer, que João também teve que comer, e ainda teria que profetizar. Então, meus irmãos, olha só, as duas testemunhas são a Igreja de Cristo, que durante 1260 dias vão profetizar para os povos e vão dar a chance da salvação. Porque o anjo tinha dito, não vai demorar. As 6 trombetas já tocaram, só falta tocar a última trombeta. E quando tocar a última trombeta? O que acontece, então, com as duas testemunhas, né? Essas duas testemunhas são mortas. A igreja parece que perde a sua força. No fim dos tempos, depois de 1260 dias, depois de 42 meses, depois de 3 anos e meio, que é o tempo do ministério de Jesus, olha que interessante, a igreja representa o tempo do ministério de Jesus. Jesus foi morto e ficou 3 dias debaixo da terra. Depois de 3 dias, ele ressuscitou e subiu ao céu. Não foi isso que aconteceu com os testemunhos? É isso que vai acontecer com a igreja. Ela pode até parecer ser derrotada, mas Deus vai ressuscitar. Lá há momentos em que a gente pensa, a igreja morreu, não tem mais testemunho sobre a terra. A igreja acabou. A igreja se prostituiu. É esse o capítulo 17 que nós vamos estudar semana que vem. A igreja se transformou numa meretriz. Isso é uma figura forte, mas já é usada no Antigo Testamento. O povo de Israel também se prostituiu. Lembra que o dragão representa Roma e aparece uma mulher montada sobre o dragão, cheia de joias, e é a grande meretriz, é a Babilônia, representa a religião a serviço do dragão. E quantas vezes a igreja, o povo de Deus, ou pelo menos a instituição igreja, não o povo de Deus, mas aqueles que se chamam povo de Deus, aqueles que se dizem povo de Deus, agiram para o dragão, se uniram aos governos deste mundo, e não só aos governos, às filosofias deste mundo, se uniram aos poderosos, aos ricos, às grandes indústrias. A igreja parece que está morrendo em alguns casos. Tem igrejas que existem só para entretenimento. Existia, há anos atrás, havia um parque temático nos Estados Unidos chamado Praise the Lord, louvado seja o Senhor. O parque temático tinha brinquedos bíblicos. As pessoas iam lá para se divertir como uma Disneylândia bíblica. Tinha a Arca de Noé, tinha a carruagem de fogo, tinha tudo isso. Depois descobriram que o pastor que era dono desses parques temáticos, PTL, né, Praise the Lord, ele chegou uma vez a pedir, ele precisava de $1 milhão para pagar uma dívida. Ele ficou numa torre lá, em jejum. Enquanto o povo não desce, ele disse, Deus, eu vou morrer, mas o Senhor vai me dar $1 milhão. Aí descobriram que ele pegou esse $1 milhão e fugiu com a secretária. A igreja a serviço do dragão. Mas aí parece que a igreja de verdade, a igreja verdadeira, morreu. Mas não, ela ressuscita. E ela sobe aos céus. Agora, lembra que tem um monte de números aí, olha só.
Presta atenção. Tem 42 meses, que é o tempo dos gentios, tem 1.260 dias, que é o tempo em que as testemunhas vão pregar o evangelho, tem 3 anos e meio, e tem 3 dias e meio, que são o tempo que as testemunhas estarão mortas. Agora, 42 meses representa o tempo dos gentios, quer dizer, o tempo em que os gentios dominarão e que eles pisarão a igreja, a Jerusalém. Mas os 1.260 dias simboliza o tempo da pregação das testemunhas, mas também é o tempo em que a mulher, lá do capítulo 12, é sustentada no deserto. Vai lá, está na Escritura. Onde Deus a sustentará por 1.260 dias. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E é também o tempo em que Elias foi sustentado pelos corvos e pela viúva. 3 anos e meio é o tempo que não choveu. E Elias foi sustentado pelos corvos e pela viúva. Então, peraí, 1.260 dias, então é igual a 3 anos e meio? É o tempo do ministério de Jesus. E 3 dias e meio é o tempo em que as testemunhas estiveram mortas. Olha as contas aqui, olha só. 3 anos e meio, se você multiplicar por 12 meses, vai dar 42 meses. 42 meses, se você multiplicar por 30 dias, que é um mês, vai dar 1.260 dias. E 3 anos, 3 e meio, então, é igual a 42, que é igual a 1.260. Nós estamos falando do mesmo tempo. Ao mesmo tempo, será o tempo dos gentios, ao mesmo tempo, a pregação das testemunhas, a mulher é sustentada por Deus, é o tempo em que as 2 testemunhas não vão ter poder de fazer maravilhas, mas também representa o tempo do ministério de Jesus. Significa que o tempo que Jesus viveu entre nós é o tempo, simbolicamente, da igreja, é o tempo da graça. É o tempo em que a graça está sendo disponibilizada a todas as nações, a todos os povos. Mas a última trombeta vai tocar. Parece até que a igreja vai morrer. Parece que a igreja vai ficar sem força. Durante 3 dias e meio, todo mundo vai se alegrar. Mas, de repente, vem o Espírito e sopra a vida nestas 2 testemunhas na igreja. Ela ressuscita como Cristo ressuscitou, depois de 3 dias, e ela sobe ao céu, é arrebatada. E quando ela sobe ao céu, o que acontece? Toca a última trombeta. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados, conforme diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Olha o que diz lá no Apocalipse, finalzinho do capítulo 11. Diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que é a igreja do Antigo e do Novo Testamento, que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se com seu rosto em terra e adoraram a Deus. E aí vem a adoração dos 24 anciãos. E no finzinho termina assim: abriu-se então o santuário. João viu o santuário aberto, que se acha no céu. E lá dentro a aliança, o compromisso de Deus com o seu povo. E então vieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. É o fim, acabou. Como é que foi esse fim? Lá na frente nós vamos ver. Ele vai voltar a esse fim e vai contar como que foi. Mas nesse momento, então, acontece o grande final, a grande... Lembra da letra? O reino deste mundo já passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre. Reinará para os séculos dos séculos. Aleluia.
que a gente diz depois disso? Até a próxima aula. Melhor, até daqui a pouco. Quando, às 11 horas, nós teremos o nosso culto de louvor ao nosso Deus. Deus te abençoe e prepare-se. Já não vai demorar. Ouça a advertência de Deus. Se você crê em Jesus, pregue o Evangelho. Se você não crê em Jesus, abra o seu coração.